a gente tem também não vou dizer um problema, mas isso é inevitável do crescimento populacional, né, professor? É a questão que a gente vê que a frota de veículos cresce. Se a economia vai bem, cresce muito. Se a economia não vai tão bem, cresce um pouco, né? Não cresce tanto, né? Mas fato é que cresce muito a frota de veículos no Brasil. E pegando ali o que a professora falou ali atrás, muito importante essa palavra mobilidade. Principalmente nas grandes cidades, hoje as pessoas passam muito raiva, negócio de deslocamento para o trabalho, levar o filho na escola. Nossa, eu perco um monte de tempo no trânsito. Será que poderia ter um modo de transporte alternativo para eu deixar meu carro em casa? E aí agora me lembro de uma figura que eu vi num livro de engenharia de tráfego, que era uma quantidade de pessoas dentro de um carro, essas pessoas de bicicleta e essas pessoas num ônibus, e mostrando a questão como é que ficaria esse A efeito ocupação, né? da ocupação, né? Eu acho que é crucial também o gestor, né, ter essa visão, né? Tem dúvida. Essa foto que você se referiu, ela de vez em quando vira meme e aí se espalha aí, né, nas redes sociais. Mas de fato é isso. O que se mostra é 60 pessoas, cada um ocupando um veículo, você tem uma ocupação do sistema viário completamente diferente do que se essas 60 pessoas estivessem dentro de um único ônibus, ou essas 60 pessoas andando de bicicleta. Então, naturalmente, é, ou instintivamente, a gente consegue perceber que há uma forma razoavelmente simples de você resolver a mobilidade urbana. Tira os carros da rua ou convence as pessoas a andarem de transporte público. E parece que está resolvido, né? Então, também costumo perguntar para meus alunos, como é que a gente faz? Não, professora, a gente põe ônibus, mais ônibus. Não, isso é de fato, é isso mesmo. Mas, primeiro, como é que você dota essa cidade, esse sistema, para que ele opere bem esse sistema de transporte público? Porque a gente está falando em mudanças de paradigma, a gente está falando de políticas de Estado, que não são políticas só do técnico, mas de uma vontade política. E aí a gente está falando do executivo, né? Ou do executivo nacional, né? E a gente está falando aí dos órgãos ligados à presidência, enfim, ou dos estados, dos governos dos estados. Mas mais ainda, trânsito é municipal. O Código de Trânsito, ele traz uma expressão que começou a ser muito repetida depois dele, que é a municipalização do trânsito. Então, trânsito é municipal. Apesar da lei ser federal, o trânsito é de competência municipal. Então, o transporte público, ele tem que ser uma política dos municípios. E daí toda a lei de mobilidade urbana serem leis que devem nascer no município. Mas, voltando lá, então é fácil. A gente propõe ao prefeito que, vamos lá, a gente coloca agora só ônibus rodando nessa cidade. Muito legal. Só que você tem que combinar com todo mundo. Você tem que convencer as pessoas a deixarem os seus carros e migrarem para o transporte público. E aí você começa a perguntar: mas você mudaria para o transporte público? Você que está acostumado a andar no seu carro, você faria essa mudança modal? E baseado em que você faria ou não faria? E aí a gente começa a ouvir, aí sim a gente começa a ouvir as respostas. Ah, não, mas é porque o ônibus é longe da minha casa, né? Aí você tem a questão da acessibilidade. Ah, mas o ônibus, ele não me traz a segurança que eu quero. O problema da segurança pública, inclusive, mas eu paro mais próximo, eu chego mais próximo da onde eu vou. Enfim, você tem uma série de questões ligadas ao transporte público, onde essa mudança modal não é tão simples de acontecer. Então, as universidades, elas estudam muito formas de, de tratar essa mudança, sabe? O que fazer para que haja esse convencimento
dessa mudança modal, mas é uma questão de operação. Então, não é uma questão só de infraestrutura. Por exemplo, quando a gente fala em BRT e a gente fala em dotar uma cidade de infraestrutura para recepcionar esse BRT, e aí você constrói lá uma pavimentação, né, específica, imponente, direcionamento para esse tráfego. não é? De concreto. Sim. E aí, de repente, se você não tem uma boa operação para dar funcionalidade a esse BRT, toda essa infraestrutura cai por água abaixo. Então, as questões do trânsito, as questões da operação do tráfego, elas vão muito além da infraestrutura por si só. E sem contar que, como mexe diretamente com pessoas, você falou, é competência do município, né? Tem qualquer alteração ali, tem pressão das pessoas, pressão política, né? Tem várias interferências, né? Condições externas que Fortes, né? que não é só uma decisão técnica, né? Absolutamente, não é? E a gente, eu falava da ciclovia, porque é um assunto muito caro para nós, assim, de uma importância vital, você dotar as suas cidades de um ciclovia. sistema cicloviário. Mas é interessante a gente, se você falar isso aí, parte de ciclovia, né? Ciclovia não é só eu reservar um espaço da minha faixa de rolamento da pista e pintar para o ciclista passar. Tem toda uma questão específica de uma infra apropriada, questão de segurança também para a pessoa que vai andar de bicicleta ali, né? E é onde eu falava, na verdade, qualquer solução de tráfego, ela vai muito além da infraestrutura. A gente fala do pilar, do tripé do tráfego, né? Que é a engenharia, a educação e a fiscalização. Nenhuma solução de tráfego, ela vai ser completa se ela não tiver o olhar muito forte para essas três questões. Então, se você não tiver um comportamento adequado com pessoas e usuários, somos todos nós, né? Quem é o usuário do tráfego? São todos. Ou seja, os motoristas na função de motorista ou de usuários do transporte público, ou de pedestre, ou de ciclista, né? Então, ou inclusive os moradores das cidades são todos usuários desse tráfego. Os nossos projetos são para todos. A segurança no sistema é fundamental, né? A segurança é fundamental, a fluidez é fundamental. O engenheiro de tráfego, ele está sempre trabalhando com o binômio segurança e fluidez. Se você dá muita fluidez, se você pesa na fluidez, você compromete a segurança. É claro que a segurança é fundamental, mas você tem que ter a fluidez. Esse sistema, ele tem que funcionar, por isso eu digo, com a educação. A educação não é o dar bom dia. A educação é a gente entender placas de sinalização, é a gente saber respeitar a velocidade limite das vias. Às vezes dar a vez, né? Às vezes até da vez. E a fiscalização é como complemento desse sistema, né? Então, eu trabalhei muito tempo com os equipamentos eletrônicos. Os equipamentos eletrônicos, eles são medidas que fazem parte do escopo, do arcabouço da fiscalização. E muitas vezes não é bem vista, né? Porque... E há uma cobrança muito grande da população.